Olá, concurseiros! Hoje estamos aqui para iniciar a nossa primeira aula para o concurso da Endagro. Eu, Camila Costa, sou engenheira agrônoma de formação e estou aqui para me dispor a entregar um pouco do conteúdo que está ali no nosso edital. Hoje trataremos sobre o quê? Amostra de solo, manejo e conservação. Então vamos falar sobre isso. Mas antes, deixa eu me apresentar um pouquinho para vocês. Eu tenho 17 anos de carreira e nesses 17 anos já fiz muitos trabalhos. Faço atendimento a propriedades rurais e também sou instrutora de vários temas de cursos ligados ao agronegócio. Vamos começar? Pessoal, por que fazer amostragem de solo? Sempre é essa polêmica quando a gente está a campo, né? O produtor muito resistente não quer fazer análise de solo, mas a gente, como técnico, precisa entender a necessidade de se fazer a amostragem de solo. Ó, é uma forma de avaliar a fertilidade, o estado nutricional do solo, buscando a melhor forma de adubar, corrigir, evitando gastos desnecessários com adubos corretivos. Então, é a primeira coisa que a gente precisa dizer ali para o nosso produtor, ou colocar para ele em relação à economia, relação benefício-custo do adubo que ele vai comprar ou do corretivo ali, os calcários, que a gente bem conhece. E também serve para quê? Para a gente dimensionar a dose da adubação que nós vamos aplicar no solo, de forma a aumentar a produção e aumentar a produtividade. Então, cabe sempre a nós defender a necessidade de se fazer a análise de solo. Não esqueçam disso, por favor. Vamos falar um pouquinho sobre os tipos de amostra, tá? Existem as amostras simples, que são as amostras que são feitas da mesma área, só que de vários locais. E o que é a amostra composta? É eu pegar esse leque de amostras simples, misturar essa terra, misturar esse solo e dessa composição eu tirar uma única amostra que eu chamo de amostra composta e ela é representativa daquela gleba, daquela área selecionada. A gente vai ver mais um pouquinho para frente quantas amostras simples, quantas amostras compostas nós vamos precisar fazer à medida de que eu tenho os hectares da unidade produtiva, tá? Só um instantinho que a gente chega lá. Critérios para escolher a área que nós vamos amostrar. A área que nós vamos realmente fazer a coleta de solo. Quais são os critérios que eu devo utilizar? Primeiro de tudo, cor do solo. Como assim, professora? Cor do solo? Olha, é muito comum a gente estar andando nas propriedades rurais e a gente perceber que existe uma área de uma cor e outra área de outra cor. Então, é bem provável que a gente esteja numa propriedade de transição ou numa propriedade que eu vou sair de um tipo de solo para outro. Se muda um pouco a composição do solo, quantidade de areia, quantidade de argila, quantidade de silt, vocês vão perceber que a coloração do solo muda. E se muda, não podemos fazer a amostra simples, misturar e tirar uma amostra composta. Então, cor do solo, ela é essencial para a gente delimitar a nossa área de amostra, tá joia, gente? Segundo ponto, textura. Isso a gente consegue fazer na prática de campo. Não precisa sair o exame do laboratório, não. Nós ainda estamos na etapa de coleta. Olha só, eu estou andando pela propriedade. O que é que acontece quando eu ando pela propriedade? Eu vou percebendo, ó, esse solo quando eu pisei, eu derrapei. Esse solo, quando eu pisei aqui, ficou a marca do meu solado, da minha bota. O que vai acontecer? São solos de texturas diferentes. Ficou na dúvida? Agacha, pega um montante de solo na sua mão, de cada um dos solos que você achou ou julgou diferente naquele momento e se certifica. Realmente são composições diferentes. Eu não sei precisar em qual percentual elas são diferentes, mas eu sei que são diferentes. Então, isso é um motivo para que você não misture amostra simples de duas regiões ou de dois solos diferentes para fazer uma amostra composta. Então, um delimitador na escolha da área a ser amostrada é a textura do solo. Grau de drenagem da água, olha só, isso a gente tem que tomar bastante cuidado. Por quê, Camila? Porque quando a gente vai na propriedade fazer essa amostragem, é bem possível que não estejamos num período chuvoso, ou é o período que antecede as chuvas. Então, a gente não consegue medir essa drenagem.
E aí eu sugiro que a gente sempre faça essa conversa ali com o produtor, porque ele sabe dizer se aqui o solo, quando chove, absorve logo, ou se aqui nessa região a gente tem um solo que demora a absorver a água da chuva. Isso mede um pouquinho a nossa drenagem. O tipo de vegetação ou a cultura anterior implantada. Ora, vamos fazer aqui um processo de divisão, tá, gente? Se eu tenho culturas perenes, ou seja, culturas de vários ciclos produtivos, culturas de muitos anos ali produzindo, a gente vai fazer uma série de adubações, uma série de análises de solo durante o período produtivo da cultura, certo? Mas se eu estou trabalhando com culturas anuais, a gente sabe que todo início de período, ou que antecede o período de plantio, a gente também vai precisar dessa amostragem de solo para fazer as recomendações de adubação e correção. Então, o tipo de vegetação que está em cima desse solo é determinante, é importante essa informação para que a gente delimite a área. Então, eu cheguei agora numa propriedade rural e eu tenho aqui, ó, uma área de mandioca e eu tenho uma área de milho, um vizinho do outro. Vocês conseguem compreender que eu não posso fazer amostra simples dentro da mandioca, amostra simples dentro do milho, misturar e tirar uma amostra composta, porque existem culturas diferentes em cima da terra e absorvem nutriente ou têm uma necessidade de nutriente de uma forma diferente. Então, não cabe essa aproximação, tá? Declividade. Camila, por que declividade é importante? Ora, a gente sabe que existem processos de lixiviação no solo. Lixiviação, carreação de nutrientes no solo. Então, não sei se vocês já ouviram falar, já devem ter ouvido falar, né? Que fala assim, os baixios são mais férteis, né? As regiões de baixa, elas são mais férteis. Então, eu tenho um terreno declivoso. O que vai acontecer com o topo? Normalmente, ele é menos fértil do que a base do morro. Então, a gente também não vai poder misturar as amostras. Então, declividade também é um fator limitante da área amostrada. Histórico de uso e de manejo. Por que isso determina muita coisa aqui na área? Se você está trabalhando em áreas de monocultura, ano após ano ocorre aquela monocultura do milho, ocorre aquela monocultura da soja, ocorre a monocultura da mandioca. Não tem problema, mas a gente vai precisar desse histórico para a gente poder tratar esse solo. Então, faz uma grande diferença sim. Por quê? Porque nos preparos de solo, e a gente vai ver nos slides que se seguem, os preparos de solo são formas que nós temos de fazer o menor impacto possível para garantir a conservação do solo. A gente não falou que ia falar de amostragem e ia falar depois de conservação e manejo de solo? Então, aguarda aí que já a gente toca nesse assunto. Mas vejam bem, o histórico do uso e do manejo do solo é muito importante para a gente delimitar a área amostrada. Porque se o mesmo solo tiver tido tratamentos sucessivos da mesma forma, é bem provável que tenha camada compactada, que tenha os chamados pé de grade, e a gente precisa tomar bastante cuidado nessas indicações de adubação. Se foi feito a adubação e quando? Opa, outra informação muito importante, né? Às vezes a gente chega na propriedade rural e o produtor fala assim, a minha terra está ficando fraca. Aí cabe a nós perguntarmos, mas está fraca por quê? Quantos anos o senhor planta essa mesma cultura nessa mesma área? O senhor já fez adubação? O senhor tem análise de solo dessa área? Então, é uma espécie de anamnese, é uma espécie de investigação que a gente faz da área. Então, o produtor que nunca fez uma adubação, é bem provável que aquela área dele esteja acidificada e a gente precise fazer correção desse solo. Então, prestem atenção que são critérios para nós escolhermos a área a ser amostrada. Como que isso vai cair no concurso? Não sei. Fizemos uma série de investigações a respeito de questões, né? A OCP, que é a empresa que vai fazer a prova da Endagro, ela não tem questões dentro do agro, mas eu fiz uma varredura
E realmente a gente acredita aí que pode estar caindo aí uma questão do conteúdo completo a respeito aqui, ó, da nossa amostragem de solo. Então, com os critérios, pode ser que lá vocês precisam fazer uma seleção de múltipla escolha de quais critérios vocês vão escolher ali na listagem. É uma informação muito importante isso aqui. E a idade de plantio, se eu estiver trabalhando com culturas perenes, né? Se eu estiver trabalhando com culturas perenes, a idade do plantio, ela é muito importante. Por quê? Porque se o meu pomar, a minha lavoura, ela estiver numa fase vegetativa, isso tem um peso. Mas se ela estiver numa fase produtiva, isso já tem outro peso no cálculo que eu vou fazer da adubação para esse produtor. Fechado, gente? Estamos todos de acordo? Vamos prosseguir? Olha só. Profundidade da coleta. Ainda estou falando de amostragem, tá? Prestem atenção aqui, ó. Culturas de ciclos curtos, ou seja, possuem sistemas radicular mais superficial, a gente vai fazer uma coleta, ó, de 0 a 20 centímetros. Isso aqui é uma medida padrão. Então, vários de vocês já devem ter trabalhado com coleta de solo e a gente faz sempre, ó, de 0 a 20, 20 a 40. Se estiver trabalhando com hortaliça, pode fazer um pouquinho mais raso. A literatura aí mostra de 0 a 10 na hortaliça. Então, culturas de ciclo curto, a exemplo de milho, feijão e soja, vamos trabalhar com a coleta de solo na profundidade de 0 a 20. E a cultura de ciclo longo? Ora, ela é de ciclo longo, ela tem sistema radicular mais profundo. Se ela tem um sistema radicular mais profundo, talvez eu falhe se eu apenas coletar a amostra de 0 a 20 centímetros. Então, é necessário, sim, nesse momento, fazer 2 grupos de amostra. Um de 0 a 20 e um de 20 a 40, que é onde vai estar aí as pontinhas das raízes da minha planta. Então, preste atenção nessa dica, ó. Cultura de ciclo longo, a exemplo da laranja, do cacau e de outras fruteiras que nós conhecemos, devemos fazer agrupamentos de coleta, de acordo com a profundidade, 0 a 20 e 20 a 40. Gente, essas profundidades são profundidades padrão que a gente coleta para levar ao laboratório e fazer o exame do solo, ok? Como realizar a amostragem, né? Existe um passo a passo que muitos aprenderam isso na universidade, eu aprendi isso na universidade, e de lá para cá não mudou, tá? Exceto quando você faz com esses equipamentos mais modernos, mais avançados, mas da forma como a prática usual de campo, a gente vem fazendo como? Percorre o terreno em zigue-zague, ou seja, evitando fazer em linha, evitando fazer em coluna. Por quê? Porque isso pode mascarar a amostra. Então, a amostra deve ser pega em zigue-zague no terreno. Quantas amostras? Olha aqui. Coletar de 15 a 20 amostras simples e fazer uma amostra composta. Então, à medida que eu vou fazendo, sei lá, a cada 10 metros, a cada 15 metros ali, eu me abaixo, faço uma amostragem e vou coletando a amostragem simples. Quando eu chego numa quantidade de 15 a 20, eu paro, misturo essa terra e faço uma amostragem composta. Para culturas anuais, o ideal é realizar a coleta no início do período seco. Por quê? Porque está mais fácil de retirar esse solo. Se você começa a fazer isso no período chuvoso, você tem uma super dificuldade de fazer essa coleta de solo. Fora que a reação do solo não vai mudar. Então, quanto mais a gente consegue antecipar a amostragem, a gente consegue estar de posse da análise de solo para interpretação com mais antecedência, permitindo que o produtor se planeje em relação à adubação e em relação a fazer a correção de solo. Vou dar até um exemplo para vocês nesse momento. Olha só, recentemente eu fiz um serviço como esse aqui para um produtor rural. E quando eu cheguei no terreno, eu percebi sinais do solo dele
que me sinalizava que não estava bom, não estava legal. E aí eu falei assim, olha, eu quero já deixar o senhor advertido que é bem provável que a gente precise entrar com corretivos de solo aqui com o calcário. E nós fizemos 7 amostras compostas nesse terreno, em 4 terrenos, em 4 glebas. Ele não pôde fazer o plantio nesse ano porque ele começou a fazer a estratégia de coleta de solo atrasado. Nós sabemos que para corrigir o solo, a gente usa aí uma antecedência de aplicação do calcário de algo em torno de 60 dias. Apertadinho ali, 45, 46, para dar tempo de fazer reação. Mas não dava mais tempo para ele. Então ele ficou das 7 glebas, só adubou 3. Por quê? Porque não precisou de correção. E as outras 4? Teve que adiar o plantio para o ano que vem. Sabe por quê? Porque mesmo que ele adubasse, mesmo que ele plantasse com o solo deficiente do jeito que estava, não ia adiantar nada do ponto de vista de germinação e desenvolvimento da planta. Então foi ótimo que ele entendeu isso e ele não gastou o dinheiro dele em função dessa falha aí que nós tivemos de não ter feito a análise de solo de forma antecipada. Pessoal, para culturas perenes, o ideal é realizar a coleta após a colheita. Por que após a colheita? Vamos lá, acompanha o raciocínio aqui comigo. Depois da colheita, já foi utilizado os nutrientes necessários para produzir o fruto, para produzir o resultado final da produção. Então, é bem possível que esse solo esteja, como é que eu posso falar para vocês? Ele esteja já consumido os seus nutrientes e precisa ser reposto. Então, estrategicamente, o momento que se faz a coleta de amostra em culturas perenes é no momento que a gente acabou a colheita e a gente precisa entrar com nova adubação, favorecendo a planta a uma nova etapa produtiva. Tá certo, gente? E, para a gente não confundir aí, olha só, é necessário que eu possua uma amostra composta a cada 10 hectares homogêneos. Camila, como assim hectares homogêneos? Eu vou voltar aqui meu slide, tá? Acompanha aqui comigo. Lembra que eu disse que existem critérios para amostragem diária? Não adianta eu separar a cada 10 hectares, se nesse bloco dos 10 hectares eu tenho distinções de textura, eu tenho distinções de cor de solo, eu tenho distinções de declividade. Ele não está homogêneo, então eu tenho que fazer uma área menor. Então, isso aqui é apenas uma métrica que é utilizada via de regra, a literatura ela recomenda isso, que a cada 10 hectares homogêneos, a gente pode produzir aí uma amostra composta. E para produzir essa amostra composta, a gente vai precisar aí algo em torno de 20 amostras simples para a gente converter isso numa amostra composta bem misturada, bem representativa dessa área. Vamos entrar agora no assunto de manejo e conservação de solo. Então, a parte da amostragem do solo, da adubação e da correção de solo é uma etapa do manejo de conservação, tá, gente? Não esqueçam sobre isso. Então, a gente falou um pouco de amostragem porque é um assunto muito importante, né? Ele impacta de forma econômica no resultado do seu produtor. Às vezes o produtor fala que é caro, mas cabe a nós, técnico, mostrar para ele com conta de que não é caro. Ó, você vai fazer um exame de solo que custa R$70 ou R$85, mas quanto que vamos promover de economia no uso da adubação? Quanto que nós vamos promover de economia ou de assertividade na correção desse solo? Esses R$70, R$85 que seja, acaba ficando irrisório no contexto da compra do adubo, levando aí em consideração que a maioria dos nossos adubos estão aí com a previsão de uma saca numa base aí de R$300, né, gente? Então vamos para cá. Voltamos. A conservação do solo representa o quê? Ó, conjunto de práticas agrícolas que tem por finalidade conservar, recuperar as condições físicas, químicas e biológicas do solo por meio de sistema de manejo capazes de controlar a ação do agente responsável pela degradação do solo, condicionantes do processo erosivo. Então, independente da cadeia produtiva que se trabalhe,
é muito importante que a gente tenha foco no uso e conservação do solo. Por quê? Porque ele é um bem natural, ele é um organismo vivo e ele determina sua capacidade de produzir. Joia, gente? Vamos seguir. Princípios básicos que nós consideramos quando vamos fazer processos de conservação de solo. Reduzir o preparo de solo. Visa diminuir a movimentação das camadas de solo. Para quê? Para proporcionar menor compactação, manutenção ou melhoria da estrutura de solo, menores perdas de solo e água por erosão e maior disponibilidade de água e ar para as plantas, diminuindo a oxidação da matéria orgânica, que a gente sabe que é tão importante para o processo produtivo. Então, um dos primeiros alvos seria reduzir o preparo de solo, ou seja, a menor movimentação possível desse solo. E qual seria o nosso segundo princípio? Manter a cobertura vegetal do solo, viva ou morta, porque o solo coberto proporciona o quê? Ameniza a temperatura do solo. Opa! Por que amenizar a temperatura do solo é importante para mim? Preste atenção comigo. O que nós temos no solo? Micro-organismos. Nós temos as raízes das plantas que também são vivas. Se essa temperatura sobe, a gente acaba matando a fauna e a flora ali presente e interrompe o processo produtivo. Então, ficar de olho nessa temperatura é de extrema importância para que a gente consiga desenvolver os ciclos de processo produtivo. Vamos voltar aqui para falar mais um pouco sobre essa questão de manter a cobertura vegetal nos solos. Para que serve isso? Proteção contra chuvas e enxurradas. A gente sabe que uma chuva forte, uma chuva torrencial, ela favorece ao processo erosivo. Incorporação da matéria orgânica e de nutrientes. Então, já colabora conosco no processo de benefício-custo da utilização de adubos químicos. Redução da evapotranspiração e aumento da infiltração, retenção, armazenamento e disponibilidade de água no solo. Gente, tem como produzir sem água? Se tivesse, a gente estava feito, né? Mas não tem. Um grande limitante das produções nessas propriedades que a gente caminha por aí é a disponibilidade de água. A maioria dos nossos produtores em Sergipe estão produzindo em regiões secas, regiões de sequeiro. Poucas áreas nós temos de irrigação. E isso conta para o nosso processo produtivo. Então, se eu tenho material vegetal, vivo ou morto, sobre esse solo, ele favorece a concentração ou a permanência de água nesse solo durante um longo tempo. E, por fim, redução na infestação das plantas daninhas. A redução de custo de produção é comum a ambos os princípios básicos citados. Então, presta atenção que aqui tem informações valiosíssimas para vocês. Preparo de solo. Lembra que eu falei que a gente ia falar bastante de preparo de solo? Por que a gente vai falar de preparo de solo? Porque a forma como nós preparamos o solo para receber semente ou muda de um plantio determina muito da longevidade desse solo. Vamos aqui comigo. A escolha de um determinado sistema de preparo de solo deve levar em consideração respostas da cultura e do solo, visando diminuir as perdas por erosão, controle de plantas invasoras, capacidade de retenção e movimentação dessa água e também a recuperação física desse solo, pois ciclo após ciclo ele precisa estar recuperado para poder entregar o máximo que ele pode. O preparo periódico do solo diz respeito a diversas operações agrícolas de mobilização do solo realizada antes da implantação da cultura. E existem 3 tipos de sistema que eu vou destacar aqui para vocês, tá? Primeiro, sistema convencional. Vou chamar a atenção de vocês aqui para uma coisinha que eu acredito que pode cair na prova, tá? Preste atenção. Sistema convencional, como que se prepara o solo de uma forma convencional? Usando aração, usando gradeação em toda a área a ser cultivada. Esse é o tradicional. Então, bota aí na sua cabeça. Aração e gradagem
É uma forma convencional de tratar o solo no preparo. Observação, cuidado. Cuidado por quê? Para não formar os chamados pé de grade. Camila, o que é o pé de grade? Olha só. Eu tenho uma lavoura de milho, certo? E aí, esse ano de 2022, eu preparei o solo com aração e gradagem a uma profundidade de 0 a 20. Ano que vem, eu vou fazer o preparo de solo também para milho, na mesma área, usando a mesma profundidade, 0 a 20. E assim sucessivamente ao longo dos anos. O fato de a gente estar preparando o solo da mesma forma durante anos consecutivos e não rotacionando cultura, faz com que a base profunda desse solo, de 0 a 20, aqui ó, na basezinha do 20, vá fazendo um processo compactador do solo. Isso é o chamado pé de grade. E a gente precisa evitar esse processo, porque se eu crio ali uma barreira, eu dificulto o desenvolvimento das raízes da minha planta, eu dificulto a drenagem desse solo, eu dificulto a absorção nutricional desse solo. E é uma série de coisas que eu vou criando que, ao longo do tempo, o que é que a gente começa a notar? As produtividades, elas vão decrescer ao longo do tempo. Então, é muito importante que a gente fique antenado em relação a esse sistema convencional aqui. Isso significa que eu tenho que mudar o sistema? Dica simples, A convenção não é aração e gradagem? Muda a altura de profundidade. Ano após ano, faz em alturas diferentes. Isso faz com que você elimine o perigo de construir o pé de grade. Tá joia? Cultivo mínimo. Convencional, cultivo mínimo é um outro tipo de preparo. O que acontece no cultivo mínimo? As operações mecanizadas, elas são realizadas, porém reduzidas ao mínimo necessário. Então, eu olho aqui para o meu terreno, será realmente que precisa arar? Será que realmente precisa fazer a grade? Ou depois que o arado passou, aconteceu de uma forma boa e não vai precisar? Porque quanto mais máquina pesada a gente coloca dentro do terreno, mais a gente favorece aos processos de erosão desse solo. E o tal do plantio direto. Plantio direto, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, caiu na prova. Eu pesquisei, achei uma questão sobre plantio direto e eu vou já mostrar isso aqui para vocês. Onde a mobilização do terreno só ocorre localizadamente, ou seja, apenas na fileira de semeadura. Então, a gente tem áreas aqui em Sergipe já produzindo sob o sistema de plantio direto. Os produtores estão bastante satisfeitos com essa possibilidade, né, de mexer menos nessa terra e favorecer o processo de conservação do seu solo, porque eles já percebiam uma fragilidade do solo e ele manteve aí suas produtividades. Vamos ver como caiu na prova. Essa foi uma questão que eu encontrei a respeito do sistema plantio direto. São vantagens do sistema de plantio direto, exceto, ele quer o quê? Ele quer o que não é uma vantagem do sistema de plantio direto. Então, vamos lá. Aumento da infiltração da água da chuva e do armazenamento da água no solo. Será que isso é vantagem do plantio direto? Acredito que sim, né, gente? A gente acabou de ver isso. Sim, é vantagem. Se é vantagem, não é a resposta da questão. Aumento do teor de matéria orgânica na camada superficial do solo, melhorando sua estrutura e aumentando a CTC, capacidade de troca de cátions. Isso é vantagem apresentado pelo sistema de plantio direto? Opa, acabamos de ver isso, gente. É sim. Letra C, redução dos riscos da erosão. Eu falei para vocês que um dos princípios é, quanto menos eu revolvo o solo, mais eu favoreço a conservação do solo e menor impacto de processos erosivos. Então, é sim uma vantagem. Vamos ver agora essa letra D aqui, Controle mecânico de plantas invasoras mais eficientes. Opa! Eu acredito que não ocorre, não, esse controle mecânico. Ocorre sim, pela deposição lá das materiais vegetais. A gente consegue abafar, vamos assim dizer, né, o desenvolvimento de plantas daninhas ou de ervas daninhas, mas jamais pelo controle mecânico.
Vamos ver se a gente acertou? Opa! Resposta correta, letra D. Então, o controle mecânico de plantas invasoras mais eficientes isso não ocorre, isso não é uma vantagem do sistema de plantio direto. Fechou? Vamos só mais um pouquinho? Quais são as principais práticas de conservação do solo? A gente falou de algumas delas aqui, ó. Análise de solo é uma prática de conservação. Aquele produtor que consegue colocar o adubo de qualquer jeito, demasiadamente, tanto afeta o bolso dele, como afeta a conservação do solo. Ponto 2, correção e adubação com base no exame do solo. Também é uma prática conservacionista, ok? Ponto 3, preparo do solo considerando a declividade do terreno e realizando a menor movimentação possível da terra. Show de bola! Ponto 4, subsolagem em casos de real necessidade. A gente não falou aqui de subsolagem, mas eu já vou trazer uma observação aqui. A gente sabe que o subsolador, ele rasga o solo por baixo. Então, ele promove uma maior movimentação de terra. Por isso que foi feita essa observação aqui, ó. Subsolagem em caso de real necessidade. Muitas vezes não há necessidade e o produtor vai lá porque é convenção na região dele fazer a subsolagem, ele faz a subsolagem. Mas será que precisava? Né? Será que precisava fazer essa subsolagem? Então esse é um ponto. Quinto ponto, trabalhar com solo na umidade adequada. Então, gente, a gente vem vendo por aí os preparos de solo sendo feito com solo a seco, levantando poeira, isso prejudica a estrutura física do solo, isso não é bom, a gente sempre trabalhar, o que é vantajoso? Trabalhar com solo friável. O solo friável é um solo que está na umidade adequada para receber o seu preparo. Ponto 6, manter cobertura vegetal viva ou morta nas entrelinhas de plantio. Ponto 7, sempre que possível, promover a rotação de culturas nas áreas de cultivo. Isso também é prática conservacionista. E ponto 8, consorciar 2 ou mais culturas também é uma prática conservacionista. Pessoal, eu espero que eu tenha ajudado vocês. O conteúdo é vasto. A gente faz um resumo do que a gente acredita que pode cair aí na prova, do que é mais importante. E eu conto com vocês para as próximas aulas. Até a próxima e estou à disposição de vocês. Tchau, tchau!